todos os formandos aqui presentes. Bom, depois das palavras do Rodrigo, eu não sei se eu vou conseguir me concentrar muito, mas vamos esforçar. Prezadas autoridades, colegas, funcionários, pais, familiares, amigos, queridos formandos, boa noite. Em função do momento que o nosso país passa, é realmente uma honra ser convidado para ser o patrono dessa turma. Muito obrigado por lembrarem do meu nome e muito obrigado por me darem essa oportunidade de falar mais uma vez para vocês. Tomara que não seja a última, que a gente tem pós-graduação aqui na UF, né? Mas essa mensagem, na hora que a Débora me mandou e-mail, eu comecei a pensar, e eu sempre peço isso, né? Pedi, Débora, me dá a lista dos formandos. Que eu mandei e-mail para ela. Essa turma, a maioria foi da época que eu estava com o joelho ruim, né? Eu fui tentando pensar em vocês e no contexto atual. E foi meio que natural para mim trazer uma mensagem que tem um pouco a ver com esse momento do despertar do gigante onde a gente mora. Aconteceu muita coisa mês passado e isso me deixou refletindo sobre o assunto, né? Bom, no início das manifestações do mês passado, eu, assim como a grande maioria do país, não sabia exatamente o que estava acontecendo. No início eu pensei que poderia ser bagunça, pensei que poderia ser algo superficial, e eu recorri à minha turma de graduação. A minha turma que se formou há mais de 10 anos, até hoje tem uma lista e troca e-mail. E quando um de nós está meio perdido, o que está acontecendo? É naquela lista que a gente se ampara. E entrei em contato com a lista da minha turma de graduação e comecei a perguntar o que está havendo, qual é a visão de vocês. Em poucos e-mails a gente chegou à conclusão que, na verdade, a gente estava vivendo um marco histórico no nosso Brasil. Possivelmente alguns livros de história, dentro de muito pouco tempo, vão citar o que aconteceu no mês passado. Diferentemente da opinião de vários, inclusive de vários colegas de graduação, eu acho que a gente, sim, devia e nós vamos organizar a Copa do Mundo e que a gente deveria, sim, organizar a Olimpíada. Vários achavam que não. E eu acho que sim, porque isso é uma excelente forma para catalisar mudanças. É caro? É muito caro. Mas mais caro do que isso é não fazer nada. A gente está há muitos anos sem fazer nada, assistindo o que está acontecendo no Brasil. Então, o preço que eu acho que a gente está pagando para uma Olimpíada e para uma Copa do Mundo, na verdade, a gente vai ganhar junto com essa Olimpíada e com essa Copa do Mundo um novo Brasil. Pelo menos eu espero que isso aconteça. E eu tenho alguns sinais que me mostram que isso está acontecendo. Na hora que a gente vê cartazes do tipo queremos hospitais padrão FIFA, ou então professor de desejo salário de deputado e prestígio de jogador de futebol, por que as pessoas estão percebendo isso? Porque eles estão vendo que é possível, né? Eles entraram num estádio padrão FIFA. Em uma semana, por causa das manifestações, aconteceu muita coisa. E ali eu falei, realmente o Brasil está mudando. Como é que eles conseguiram fazer em uma semana o que eles não fizeram em anos? Para citar alguns, queda da PEC 37, prisão de parlamentar, corrupção virando crime hediondo, redução de preço de ônibus e votação de cassação passar a ser por voto aberto. Em uma semana. Impressionante. Durante o meu doutorado, num período que passei na Universidade da Califórnia, Irvine, dividi um apartamento com um brasileiro e um chinês. Ao cozinhar, o chinês sujava muito a cozinha. E o brasileiro limpava todo dia. E eu perguntei para o brasileiro, por que você faz isso? Ele respondeu que só assim, mantendo uma cozinha limpa, o chinês ia perceber que é bom ter uma cozinha limpa. Se ele não fizesse isso, o chinês ia continuar sujando, porque é assim que ele sempre viveu. Todos nós nascemos ignorantes. Em função do meio que vivemos, essa ignorância se perpetua por anos, por décadas, por toda a vida. Alguns de nós têm a oportunidade de se libertar dessa ignorância, seja por meio de viagens, por meio de leituras, por meio de conversas com os amigos.
mas outros, que no caso do nosso país é a grande maioria, só vão se libertar de fato quando houver mudanças que afetem as suas rotinas. Elas precisam viver para de fato mudar. Não adianta ler, não adianta perceber o que o outro fala. Se essas mudanças na rotina tiverem que ser materializadas na forma de estádios de futebol, que seja. Mas ao conviver com estádios de futebol decentes, o passo seguinte vai ser querer universidades decentes, hospitais decentes, um país decente. Em suma, o mês que passou foi muito conturbado, com ideias confusas circulando pela internet. No geral, muitas críticas a políticos, à Copa, aos preços, à polícia, entre outros. Foi bom, surtiu efeito, fez as pessoas pensarem, mas precisamos de mais. Precisamos que cada um de nós, e aí é uma responsabilidade, acho que em especial para vocês que estão formando nesse momento, reflita o que pode fazer para transformar o Brasil. Pensei em 4 dicas para passar para vocês. Então vamos lá, queridos formandos. Primeiro, não deixe que convençam vocês que vocês não são capazes. Vocês têm voz, vocês têm voto na vida. Lutem muito, mas sempre tenham responsabilidade em escolher as batalhas que de fato merecem ser lutadas. Reclamar de tudo, o tempo todo, não gera efeito algum, senão perda de credibilidade. Elogiem o que funciona. Acreditem que é possível mudar o que não funciona. E o mais importante, vocês são capazes de fazer essa mudança. Segundo, lembre-se que precisamos ser proativos nas decisões que precisam ser tomadas. Não tomar uma decisão é uma decisão que está sendo tomada. E nem sempre é a melhor decisão a se tomar. Então, errem, tomem decisões erradas no início. E só assim vocês vão ser capazes, com o passar do tempo, de tomar decisões melhores. E aí eu vou usar um pouquinho os conhecimentos de métodos ágeis, né? Eles falam para a gente, errem o quanto antes. Quanto antes você errar, menos prejuízo você vai gerar com esse erro e mais você vai aprender com o que você errou. Terceiro, busquem em vocês a razão pelos seus fracassos e nos outros a razão pelo sucesso de vocês. É humano tentar ver razões externas para problemas que somos incapazes de resolver, mas assim estaremos somente tentando nos proteger. Se quisermos de fato ser pessoas melhores, precisamos conseguir olhar para dentro e ver o que podemos melhorar em nós mesmos. E por fim, sejam protagonistas de algumas mudanças, mas se esforcem para ser coadjuvantes de outras. Uma tribo composta só de caciques não é efetiva. Exerçam um papel de índio dedicado, sempre que uma mudança necessária precisar do seu apoio para se realizar. Por muitos anos, o Brasil foi o país do futuro, o país do futebol, o país dos espertos. O futuro é agora. O futebol é uma virtude, sem dúvida, mas não pode ser a única virtude do nosso país. E quanto aos espertos, já passou da hora da gente redefinir a semântica dessa palavra. Muito obrigado a todos e queridos formandos, espero reencontrar diversos de vocês na pós-graduação.